Aqui é o professor Oswaldo, do curso de Administração Empresarial, da ESAG. Nós estamos estudando a disciplina de Planejamento e Controle Financeiro, e esse assunto, chamado Planejamento das Receitas, planejamento de receita, ou planejamento de vendas, é a quarta unidade da nossa disciplina. Então vamos a esse assunto, né? Como sempre, a gente tem aqui no slide de lançamento, de abertura dessa unidade, os tópicos que veremos aqui nesta apresentação. Então, as premissas orçamentárias gerais, nós usamos aqui alguns livros. O Sobanski foi o último, foi o primeiro que usamos o livro do Welch, usamos também o livro do Padovese, né, para falar sobre essas premissas. Depois vamos falar um pouco sobre as técnicas de previsão, e depois propriamente do orçamento de venda, né? Como se elabora um orçamento de venda. Então, passos na preparação do orçamento. Então, é necessário ter como referência a missão e os objetivos corporativos. Nós falamos um pouco sobre isso na unidade precedente, né, onde a gente explanou tudo sobre uma noção geral sobre planejamento e controle na empresa, né? Normalmente se inicia pelo planejamento ou orçamento de vendas, né? Porque a demanda por vendas é normalmente o fator limitante das empresas, é normalmente o aspecto incerto. Com base na projeção de vendas ou na estimativa de vendas, a empresa consegue se organizar para atender aquela estimativa. É óbvio que mudanças significativas de previsão de vendas impactam em toda a estrutura empresarial, e às vezes você tem uma estimativa de crescer 50%, mas você não tem condição por causa da sua capacidade produtiva, por causa de limitação de pessoal e outras limitações tantas, até pontos comerciais insuficientes, equipe de vendas, canais de distribuição, vários aspectos que acabam limitando aquele alcance daquela venda. Nessa situação, né, se o fator limitante for capacidade produtiva, então as vendas serão apenas o resultado daquela capacidade. Nós temos, por exemplo, jazidas minerais, direitos de exploração, mão de obra escassa, etc., como eu estava falando. Então, uma empresa que produz cana-de-açúcar, uma usina de cana-de-açúcar, vamos supor que ela tenha sua área própria de plantação, a capacidade dela é a capacidade que ela tem de produzir e de plantar. Ela não consegue vender, em tese, em condições normais, mais do que ela consegue plantar e produzir dentro da planta. Então, quando a empresa tem um fator restritivo ou uma limitação associada a essa capacidade produtiva, por N motivos, então o orçamento que se inicia é o orçamento, né, o primeiro a ser feito é o orçamento, por exemplo, de produção, de capacidade, do fator limitante, né? O fator limitante vai definir as vendas. Então, tudo que eu conseguir produzir, eu vou conseguir vender. Então, a venda não é incerta, de certo modo, né? Mas, a maioria das empresas, o orçamento, na maioria das situações, o orçamento se inicia pelas vendas. Então, em função do volume de vendas que você espera alcançar, por exemplo, nós esperamos aumentar as vendas em 20%. Então, nós vamos construir todos os outros orçamentos com base nessa expectativa de venda. Que todos os outros orçamentos, professor? Quanto temos que comprar de matéria-prima, quanto que temos que produzir, quantas pessoas precisam estar envolvidas e, portanto, a mão de obra direta, mão de obra indireta, orçamento de compras, orçamento de matéria-prima, de produção de produto acabado, né? Toda a orçamentação da empresa e no final lá as projeções das demonstrações financeiras. Toda a construção, então, ela inicia lá pela venda, né? A gente diz que é de trás para frente, né? A definição de premissas que afetam o ambiente empresarial, para a partir dessas premissas, definir esses cenários para vendas, para produção, novos negócios e oportunidades, investimentos, financiamento, políticas administrativas e financeiras. Então, esse tipo de informação precisa ser considerada quando se vai elaborar um orçamento.
É importante aqui relembrar um aspecto. Nós explicamos já na unidade antecedente que quando a gente fala em orçamentação, a gente está falando em plano financeiro de curto prazo. Então aqui a regra geral para a maioria das empresas estão falando de 1 ano, projeção de venda para 1 ano, para o ano que vem, né? Então é curto prazo, né? É óbvio que uma empresa em 5, 10 anos quer aumentar, dobrar a sua participação no mercado, dobrar a sua capacidade produtiva. Não, mas aí é outra construção, outra lógica, é menos amarrada. Nós estamos falando de orçamento, é todo amarrado, é um orçamento, é um instrumento de planejamento financeiro, uma ferramenta para permitir, como a gente explicou, o controle, a responsabilização de equipes, a divisão de tarefas, uma série de aspectos importantes que viabilizam o processo de administração empresarial. Exemplo de premissas orçamentárias gerais. Então, premissas são bases para a gente construir o orçamento, então, para a gente fazer a previsão para o ano que vem. Então, nós temos a expectativa de crescimento do PIB como uma premissa, capacidade produtiva, como foi falado, o número de funcionários, horas extras máximas que a empresa está disposta a... Bom, existe uma limitação legal e existe a disposição da empresa de gastar com hora extra ou não, né? Inflação projetada, vejam que neste momento do início de 2021, nós temos uma situação, um cenário de inflação projetada relativamente alta. O IPCA de 2020 deu em torno de 3, 4%, e o IGPM, que é a média geral, que afeta os atacadistas, né, os consumidores de matéria-prima em geral, o aluguel, o IGPM está a 20 e poucos por cento. Então esses 20 e poucos por cento de IGPM, sobretudo ele é sensível ao dólar, né, deve se refletir no IPCA nos próximos meses. Então, se a gente enxergar 2021, agora este ano até o final do ano, aí a gente deve enxergar um aumento relativamente mais potencializado da inflação. Então isso precisa ser considerado num processo orçamentário. Né? Taxa de câmbio projetada, taxa básica de juros, né? Nós temos uma taxa básica de juros ainda sendo da pandemia bem baixa, mas se a inflação tende a subir, a taxa básica de juros da economia tende a subir. A taxa básica de juros subindo, existe uma tendência de que os detentores de dinheiro que deixem de gastar e invistam nessa taxa básica de juros, né? Isso acaba afetando um pouco o ritmo da economia, né? Os investimentos dos agentes econômicos que normalmente investiriam. Será que isso afeta a nossa empresa? É isso que nós temos que refletir. Se afeta, quanto? Outra coisa, a nossa empresa tem muito financiamento, se a taxa básica de juros aumenta, tem muita aplicação, a repercussão dessa informação, né, como a gente está explicando, no processo orçamentário, no orçamento. A política de contas a receber da empresa. Política de contas a receber a gente estuda em finanças corporativas, finanças empresariais. A empresa pode adotar uma política de crédito mais frouxa, ou seja, parcelando, né, vendendo a crédito e, portanto, demora a receber, ou ela pode adotar uma política de crédito mais restritiva, ou seja, vendendo menos prazo. Eu falei em prazo, mas não é só prazo. A questão também é a escolha, a seleção do crédito, para quem eu vou conceder crédito. Tem vários aspectos que já foi estudado, né? Em gestão de capital de giro a gente estuda isso. Acontece que, dependendo do cenário, por exemplo, o cenário atual, um cenário de, vamos supor, de muita gente desempregado, vender a crédito pode se revelar um risco adicional para o empreendimento. Né? Mas o fato é que a política de crédito, de contas a receber, ela influencia quando a gente vai fazer uma projeção de balanço patrimonial, quanto que vai ter ali em contas a receber, quando a gente faz uma projeção de fluxo de caixa. Política de estocagem também se reflete na questão da projeção do balanço, também se reflete no orçamento de compras
né? Porque se eu quero ter bastante estoque de matéria-prima, eu tenho que comprar mais. Se eu quero ter bastante estoque de produto acabado, eu tenho que comprar mais matéria-prima e tenho que produzir mais, né? Para encher o estoque. Aí vocês que estão tendo aula de gestão de suprimentos já sabem que estoque em demasia é uma decisão administrativa errada. Mas, ora, depende do momento, né? Se eu estou num cenário com estimativa, com perspectiva de crescimento, de aumento da taxa de câmbio, né? E a minha empresa compra insumos importados ou commodities que são sensíveis à taxa de câmbio, talvez seja estratégico ela ter um estoque maior, né, para passar por aquele momento de crise. O momento atual, por exemplo. Políticas de contas a pagar a fornecedores também influencia no orçamento. Além disso, lá do outro lado, nós temos também ali a abertura de novos canais de distribuição, precisa ser considerado, né? Quando eu espero vender muito, eu tenho que considerar essa necessidade, preciso ter mais canais de distribuição, né? Impacta nas vendas essa decisão. Inclusão e exclusão de produtos do mix, né? Contratação, esse do inclusão e exclusão de produtos dá tanta conversa, né? Por exemplo, a Ford está saindo do Brasil, ela produziu o Ka, o EcoSport aqui no Brasil e agora, né? Não vai mais produzir, ela está saindo desse mercado, vai deixar de vender, né? Na área de motocicletas, a Yamaha tinha um público fiel que era comprador da Teneré 66, da Meiota, né? Da 660, e eles saíram desse produto, né? Essa clientela toda saiu, foi para BMW, foi para Suzuki, foi para Honda, né? E eles perderam esse espaço. Obviamente que isso precisa ser considerado quando se faz um processo orçamentário, quando se vai fazer o orçamento. Bom, enfim, contratação de novos vendedores, redução de custos, se for o caso, né? É um pouco difícil, mas às vezes é possível, né? Mudando linha de produção, nova inovação tecnológica, mais robôs e tal. Investimento de ampliação, atualização de plantas fabris, impacto na situação patrimonial da empresa e também em outros aspectos que decorrem dessa ampliação, desse investimento. Alteração de prazos de pagamento e recebimento com impacto no caixa, a gente tinha já falado sobre a política de estocagem, política de contas a receber, política de contas a pagar, é isso que ele está se referindo aqui, né? Eu listei esses aspectos e eles vêm de vários autores, né? Eu tentei resumir numa lista aqui os autores todos, o que eles têm falado sobre esses aspectos de premissas orçamentárias gerais, né? E aqui nós temos um fluxo, um processo orçamentário, nós já vimos na outra unidade, para a gente ter uma ideia, e aqui a gente tem a noção de que se começa aqui normalmente o orçamento pelo orçamento de venda, o processo orçamentário, né? Orçamento de vendas conjugado com orçamento de despesas comerciais e promoção, porque quanto mais você investe nas despesas comerciais de promoção, equipe de venda, localização, veículos, canais de distribuição, mais você viabiliza esse aumento das vendas que você projetou, né? E a partir desse aumento de vendas você tem a quantidade a produzir, quanto que você precisa de materiais para produzir, qual a mão de obra direta envolvida e os demais custos indiretos de fabricação que a gente aprende na disciplina de gestão de custos, né? Associado às vendas, aqui a gente também tem condição de fazer um orçamento de despesas administrativas e em função de todo esse rol de orçamento você consegue projetar, fazer um orçamento de caixa e projetar as demonstrações contábeis aqui, balanço patrimonial e demonstração de resultado do exercício. Nós vamos continuar no próximo vídeo aí porque já deu o nosso tempo agora.